Você já imaginou o peso que é crescer com um pai autoritário, uma moral que te sufoca e instituições públicas das mais diversas, como por exemplo escolar, familiar, que te sufocam e que te pressionam e não te representam? Agora, você já imaginou viver tudo isso e revolucionar, subverter a ordem, cantando, dançando e criando? Essa é a história, um pedaço dela, de Ney Matogrosso no filme Homem com H, o qual a gente vai tratar um pouco com o olhar psicanalítico. Vem comigo. Esse filme relata a história de um grande artista brasileiro, Ney Matogrosso, imagino que seja conhecido por todos desse Brasilzão afora, né, e que eleva o nível mesmo da música popular brasileira com uma coragem e uma voz e uma performance, uma representação ímpar, que o Brasil até hoje não viu nada igual, senão tentativas de aproximação, né, por semelhança dessa figura, dessa imagem tão carismática e revolucionária, subversiva, que foi Ney Matogrosso. Ele, enquanto criança, sofreu abusos fortes por um pai de uma cultura conservadora, homofóbico, né, e um tanto violento. Isso diz muito da formação da própria identidade do Ney. Ele, quando criança, sofreu esses abusos e muito desse período da vida já teve que se colocar contrário ao pai. Não quero filho viado aqui nessa casa! Eu não sou viado. Agora, quando eu for, pai, aí o Brasil inteiro vai saber. Tem uma frase sensacional que ele coloca falando baixinho com ele mesmo, de forma contrária ao pai, rompendo com o nome do pai, usando um termo psicanalítico aqui em Lacan. E isso mostra que ele teve que, de certa forma, ainda quando criança, romper com o espelhamento possível existente nessa figura de nome do pai, que na organização familiar dele, de fato, era exercida pelo próprio pai. Lacan vai dizer, né, a respeito da mãe, pai, mas são cuidadores que exercem funções, não especificamente em relação a sexo, né, ou gênero. Então, são termos dentro da psicanálise que abordam comportamentos que, no caso do nome do pai, é aquele que tem o nome da lei, aquele que estabelece corte, limite, borda. Só que as bordas, os limites do pai, as leis do pai, eram extremamente autoritárias, abusivas e violavam a própria integridade da criança, do Ney Matogrosso. Então, enquanto criança, antecipando o período da adolescência, inclusive, que isso fique claro, ele já teve que se colocar em um lugar identitário de constituição de um sujeito desejante, ou seja, um sujeito também barrado por estruturas institucionais, em um lugar muito de autenticidade de quem ele gostaria de ser. Ali começa a ter, né, um primeiro encontro com a sua própria identidade. Logo depois ele vai fazer teatro e começa a fazer também aula de canto. E nessa aula de canto é sensacional, porque quando ele começa a se descobrir em Brasília, Ney passa a romper com esse lugar tão tradicional de homens e mulheres e com o seu físico masculino, se coloca em uma posição feminina. E isso por si só já começa a fazer um giro, um deslocamento identitário dele, enquanto Ney Matogrosso, mas também dele enquanto artista, se encontrando num lugar de poder falar quem ele era, falar do jeito dele, como ele deseja, né? Dar voz ao desejo dele. E quando ele dá voz ao desejo dele, ele se identifica no lugar,
ele começa a assumir uma postura mais autêntica, ou seja, uma postura a qual ele se coloca num lugar assumindo uma posição que, apesar das normas sociais o coagirem a exercer essa função do eu desejante, ele enfrenta esses obstáculos, avança e começa uma carreira de cantor, onde ele começa a ter um contato com outros artistas até chegar em outros dois personagens do filme, da história da música brasileira, que são os dois outros músicos da banda Secos e Molhados. E aí é um encontro maravilhoso, quando Ney canta a música do Vinícius de Moraes, a Rosa de Hiroshima. E ele fica maravilhado, emocionado, e há um encontro entre esses três artistas que eleva a banda, em 2 anos de existência, a uma explosão e 2 discos maravilhosos que recomendo todo mundo a escutar. Não é só, né, um encontro artístico, mas é uma marca na cultura brasileira e, sobretudo, num período ditatorial, de censura, de proibição, e que, por incrível que pareça, naquele período existiam aspectos de liberdade individual que hoje em dia, alguns pontos são mais repreendidos que antigamente. Então, assim, claro que tivemos conquistas de direitos, de levantes, motins importantes para garantia de direitos fundamentais de determinadas populações, né, de grupos minoritários no Brasil, mas retrocessos enormes também. E tudo bem, porque esse é um movimento democrático de subida, de descida, né, de ganhos e perdas, que é um fluxo da dinâmica social. Mas poderia ter sido menos, né? É uma queixa minha aqui. Mas sigamos. Ney Matogrosso começa a trazer uma questão fundamentalmente identitária, mas de identificação, quer dizer, do eu enquanto indivíduo, do eu enquanto sujeito do desejo. Um sujeito que se coloca e dá voz ao seu desejo a partir de uma representação artística que politicamente exerce uma função social enorme ao cantar músicas que driblam a censura brasileira à época. Então a gente tem um momento fundamental para a construção da cultura brasileira, um exercício de uma política sofisticada, porque artística, né? Freud, Lacan, eles estão nesse lugar mesmo de dizer de que os escritores, os artistas, eles acabam chegando à frente, né, dos psicanalistas, porque eles estão pensando sobre manifestando sofrimento, manifestando desejo, né? O analista escuta o desejo, né? Os artistas, os escritores estão falando do desejo, já estão lá na frente. E Ney está nesse lugar, só que ele está num lugar de reconhecimento nacional, num lugar muito importante, em que a questão de gênero à época sequer era colocada como hoje em dia. Apreciado, por exemplo, em que trata de maneira fundamental, né, no Manifesto Contra-Sexual, que gênero é uma questão política, estética, tecnológica, de relações de poder. E, obviamente, que isso diz respeito a uma tecnologia, a uma maneira de se constituir lugares sociais a partir de vinculações com a sexualidade e com o próprio gênero, né? E com o próprio gênero, vai até mais profundo, né, na análise. E Ney Matogrosso já nos apresenta isso no início da década de 70, e encontra Cazuza, né, enquanto Ney representa artisticamente com seu corpo, com a estética da sua vestimenta, com a performance no palco, com uma voz ímpar, maravilhosa,
com uma coragem de se mostrar Ney, Mato Grosso, e por outro lado, Cazuza com uma poesia fenomenal e desbravando o seu interior num sofrimento angustiante, mas ao mesmo tempo que nos oferece ferramentas e artifícios, né? Um repertório poético maravilhoso para a época. O encontro desses dois é maravilhoso, é lindo. E Ney Matogrosso brilha não só por romper com seu pai numa infância difícil, que ele antecede inclusive a adolescência nesse lugar de identificação. Então ele rompe ainda enquanto criança, não enquanto adolescente. Com 7 anos, 6, 7 anos de idade, ele já se coloca numa posição em que o pai dele perdeu a representação pelos atos de uma família patriarcal, né, de um colonialismo que está presente em toda a estrutura oligárquica, ainda representada nas instituições, sobretudo militares. Ney Matogrosso, portanto, antecede a sua adolescência, ainda enquanto criança, já se coloca numa posição de rompimento com seu pai, uma relação difícil, de um pai homofóbico, agressivo, truculento, típico, que ainda hoje existe e que é preciso delatar esse tipo de comportamento, porque não é cabível e nunca foi, também não deve ser, muito menos na contemporaneidade. Ney também se coloca de forma resistente, rebelde, subversiva às questões morais, institucionais. E mostra também algo muito interessante, porque enquanto Ney estava em busca de um relacionamento mais sério, e Cazuza traz isso, né? Ele fala, não, eu não vou sofrer por ninguém. E Cazuza sofreu demais por tudo. Mas dizendo, eu não vou sofrer por ninguém. E Ney já se assusta, completamente apaixonado pelo Cazuza, e se assusta com aquela presença tão libertadora do Cazuza. O jesuíta Barbosa, sensacional, brilhante protagonista, que voz. Maravilhoso, recomendo muito o filme, fiquei emocionado. É claro que o final eu tenho as minhas colocações para fazer, não as faço aqui para não dar nenhum spoiler para vocês, e desejo uma boa sessão de cinema. E aproveito inclusive para pedir para vocês seguirem o canal, ativar o sininho e fazer o comentário a respeito do que vocês acharam do filme.